pedimos, fala conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Diga obrigado, Senhor Jesus. Eu recebo nessa manhã, Pai, no meu coração a tua palavra. Fala comigo em nome de Jesus e amém. E vamos dar uma salva de palmas, irmãos, ao nosso Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia, meus irmãos. Tudo na paz? Senta um pouquinho em nome de Jesus. Bom dia os amigos também que estão nos acompanhando agora pelo canal do YouTube, estão assistindo também a transmissão. Que Deus os abençoe poderosamente, amém? É um culto aqui e um culto lá na casa deles. Tem gente que está lá no hospital assistindo agora, tem gente que vai estar depois acompanhando a gravação do culto em outro horário pelo rádio. Tem muita gente aí sendo alcançada que a gente não faz nem ideia de quantas pessoas, amém, Jesus? E essa porta aí que Deus abriu para nós aí é uma porta muito grande e tem coisas que vão alcançar muitas pessoas e muitos vão ser abençoados, nós e quem está nos assistindo ou nos ouvindo agora. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gálatas, capítulo de número 6. Nós começamos sexta-feira à noite um estudo aqui sobre semeando um futuro melhor. Gálatas capítulo 6, versículo 7, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá um sorriso para o irmão aí, o duro que ele nunca vai saber se você sorriu ou não, mas dê um sorriso para o irmão que está do lado e diga bom dia, Jesus te ama, amém? Por que ele não vai saber se você sorriu ou não? Porque a máscara não deixa. Dá para ver alguma coisa? As expressões desaparecem, só fica o olho para fora, só assim, ó, meu Deus. Mas logo isso aí já acabou, amém, Jesus? Deus já deu a vitória já, em nome de Cristo, e glória a Deus por isso. Algumas cidades, a nossa cidade aqui está podendo fazer culto, algumas cidades não estavam podendo fazer culto. Hoje algumas prefeituras aí liberaram, os prefeitos autorizaram a fazer os cultos, igual nós estamos fazendo aqui, com máscara, distanciamento, álcool na entrada, tudo organizado. E algumas igrejas voltaram a fazer culto hoje, mas muitas ainda estão sem poder fazer culto. Que Deus mude essa situação e que o povo volte a poder congregar, amém? Em nome de Jesus. Gálatas capítulo 6, queridos, versículo de número 7, nós vamos aprender aqui sobre semear um futuro melhor. Está escrito assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Irmãos, eu comecei esse estudo aqui na sexta-feira à noite. Eu estava falando assim, tem muitas pessoas que elas estão reclamando hoje, no atual momento, da vida que elas estão vivendo. Às vezes na área financeira, ela reclama: olha, a minha vida financeira não está legal. Alguns reclamam no casamento: pastor, tenho assim uma limitação no meu casamento, eu não sou feliz. É quase que um casamento de fachada. Outros, às vezes, irmãos, não é nem no casamento, nem na vida financeira, mas são assim, as realizações pessoais. Existem sonhos que a pessoa tem e que eles não se realizaram ainda, e ela está passando pela vida, ela está sempre assim reclamando de algo: puxa, eu não consegui realizar esse sonho, eu não alcancei o que eu gostaria de ter alcançado, não cheguei aonde eu deveria ter chegado. Então eu vou dar para você o segredo de você ter um futuro melhor. Porque aprenda o seguinte: o passado, que já foi, o ontem, não tem como a gente mexer lá. Tem uns filmes aí que a gente assiste aí no cinema ou pela televisão,
que você vê, por exemplo, o pessoal faz lá uma caixa. Tinha um filme aí que eu assisti algumas vezes, De Volta para o Futuro. Alguém já assistiu esse filme? O moço entrava num carro, acelerava, passava, e ele ia para o tempo, viajava no tempo, ia para o passado, ia para outras épocas, ele ia e voltava. Se a gente pudesse ter esse poder, seria muito legal, sim ou não? Você voltava, você corrigia alguma coisa, mas não tem como a gente voltar no passado. Então o que passou, o que já aconteceu e vai ficar lá. E talvez hoje você está, talvez não, com certeza hoje você está colhendo o ontem, o que você plantou ontem. E aí o que você está colhendo hoje talvez não é uma época legal na sua vida, talvez nem na vida financeira, nem no casamento, em alguma área da sua vida você não está feliz. Então aprenda o seguinte: o ontem não tem como você mexer, no passado não tem como você corrigir o que já foi. O leite derramado não dá para voltar ele para a panela, já caiu. Mas, irmão, o nosso futuro é igual uma folha em branco, não tem nada escrito. E somos nós que vamos escrever o nosso futuro. Somos nós que vamos decidir. É você quem vai decidir. Se você é solteiro, é você quem vai decidir com quem você vai casar. Se você está trabalhando para alguém, é você quem vai decidir se você vai continuar nesse emprego ou não. Se algumas decisões que você tomar a partir de hoje, elas podem mudar para sempre o seu futuro. Alguém, quando se casa, ele muda para sempre a vida dele. Nunca mais a vida dele vai ser a mesma. Ele passa agora, ele e a esposa, ou ela e o marido, passam a ser uma só carne. Então ele tomou uma decisão pelo resto da vida. Coisas do passado não dá para você mexer agora no presente, mas no futuro dá para você mexer nele agora. Como? Semeando. O texto diz aqui o seguinte, o verso de número 7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Tudo que você semeia, você colhe. Se você quiser ter um futuro com saúde, passe a semear no dia de hoje a saúde, cuidando do seu corpo, alimentação, exercício, regularmente, aí você procurar um médico. E se você, pastor, eu vou no doutor fulano de tal, é público e o sistema é um pouquinho limitado, guarda um dinheirinho, paga uma consulta particular, o médico vai dar um pouquinho mais de atenção a você, vai pedir alguns exames, vai fazer algumas avaliações. Ah, pastor, mas o exame tal custa caro. Guarda um dinheiro, que é melhor você cuidar da saúde do que você ter que tratar as doenças. Às vezes um exame que você gastou R$300 para fazer lá um exame do coração, um exame de esteira, para ver alguma coisa como é que estava, você pode descobrir um problema que hoje está pequenininho e que está para resolver. É melhor do que amanhã você ser pego de surpresa e ter um infarto e deixar sua família aí. Quem está entendendo, diga amém. Então semeia saúde hoje, os cuidados. Não é pecado você ir ao médico, pelo contrário, de vez em quando você deve ir sim, fazer um check-up geral, dar uma olhadinha. Quem tem carro aí, você sabe, de vez em quando você faz uma vistoria no seu carro, uma manutenção. Você pega o seu carro, você leva para o mecânico, você dá uma olhadinha aí, meu carro não está muito legal, está perdendo a força, dá uma olhada o que é. Aí o cara vai lá, o mecânico olha, o cabo aqui da alimentação da bateria está meio ruim, a vela está meio ruim, tem que mexer nisso aqui, eu estive olhando também o seu freio, está meio desgastado aqui, precisa trocar a pastilha. Aí ele vai lá, faz um orçamento, fica R$1.000, nada de carro é barato quando você vai arrumar, é R$1.000, mas você depende do carro. Aí você vai lá, você paga os R$1.000 e depois você sai com o carro da oficina funcionando perfeitamente. É melhor do que você ficar na estrada com o carro parado de noite, às vezes final de semana, que você não acha nada aberto, vai ser muito mais difícil. Então é melhor fazer a manutenção preventiva do que depois ter que pegar o carro e colocar em cima de um guincho. É melhor você cuidar da saúde hoje, vigiando. A Bíblia diz, vigiai e orai. Às vezes aquela dorzinha que você sente é um sinal, tem alguma coisa errada, vai olhar. E a pessoa não vai, e um problema que era desse tamaninho vira um gigante e depois já não tem mais cura. Então, irmão, semeia saúde hoje para você colher saúde, para você poder ver os seus filhos crescerem, os seus netos crescerem, os seus bisnetos crescerem, para você, quando olhar no espelho, ver que o seu cabelo começou a mudar de cor, até caiu, o seu rosto já não é mais tão firme como era antes, você está velhinho, você está vendo os bisnetos, tataranetos
crescerem, e você está vendo o fruto da sua família que começou há 30, 50, 70, 80 anos atrás. Você vê hoje uma família enorme. Você vai poder ver a sua geração crescer se você cuidar da sua saúde. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Vamos ver aqui sobre semear e colher. Abra sua Bíblia lá em 2º livro de Reis, capítulo 4, em nome de Jesus. 2º Reis 4, Reis é Antigo Testamento. É depois do Samuel. Samuel vem o Reis. 1º Reis, 2º Reis. Capítulo 4, versículo de número 8. Quem tiver dificuldade aí, você pede o irmão obreiro, te ajuda, a irmã obreira. Eles fizeram um curso aí de aperfeiçoamento. Eles conseguem achar o versículo com o olho fechado. Você dá a Bíblia para ele com o olho fechado, ele enfia o dedo lá e acha na hora. Oh, glória! Eles são peritos nisso aí. Até com a luz apagada ele acha o versículo. 2º Reis 4, irmãos, versículo 8. Está escrito assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Verso 9. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, um candeeiro e uma cadeira, e assim, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Observe uma coisa aqui interessante, irmãos. O profeta Eliseu, ele foi o sucessor do profeta Elias. Ele recebeu do Elias a porção dobrada do que o Elias tinha. Ele buscou e recebeu a porção dobrada. Durante anos o Eliseu andou junto do Elias, servindo ao Elias. Aí quando chegou o dia de ele receber aquilo que ele plantou, ele pediu: eu quero a minha bênção, mas eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele tinha direito de reivindicar, porque ele havia plantado e agora era a hora de ele colher. Tudo tem um tempo. Tem a época de você plantar e a época de você colher. Tudo na vida tem um tempo certo. Aí, irmãos, o Eliseu agora estava no ministério dele. O Elias já tinha sido levado. Ele, com a unção de Deus na vida dele, ia pelos lugares levando a profecia, a palavra de Deus. Ele era um profeta de Deus. O texto fala aqui que ele passa por um lugar chamado Sunem, e uma senhora foi usada por Deus para abençoar a vida do Eliseu. Ele passava e ela oferecia para ele pão e alimentava ele. Ele sempre andava com o Geazi, o ajudante dele. Guarda esse nome, se você puder, repita esse nome: Geazi. Geazi, guarda esse nome aí. O Eliseu andava com seu ajudante, o Geazi. Aí você vai entender o que é semear no mundo espiritual. Se o Eliseu foi o sucessor do Elias, e o Eliseu tinha a porção dobrada do espírito de Elias, o Geazi, que estava acompanhando o Eliseu, ele poderia também ter a bênção da porção dobrada do espírito de Eliseu. Porque, vamos acompanhar. O Elias formou o Eliseu de obreiro, de profeta. O Elias foi, deixou o Eliseu. O Eliseu agora estava no exercício do ministério, levantou Geazi para estar do lado dele. Qual era a sequência? O Geazi dá continuidade ao ministério do Elias. Guarda esse nome, Geazi. Aí a mulher rica, ela fala assim para o marido: eu tenho observado, lembra que o Eliseu andava junto com o Geazi, eu tenho observado que este homem que passa sempre por nós, ele é um santo homem de Deus. Ela não se referiu ao Geazi, ela se referiu ao Eliseu. Ela poderia ter dito assim: eu tenho observado que esses homens, no plural, que passam aqui na nossa casa, eles realmente são santos homens de Deus. Mas ela não observou isso, ela observou o Eliseu. Ela fala com o marido: eu tenho observado que este, indicando lá o Eliseu,
este que passa por nós é um santo homem de Deus. Ela não fez a mesma referência em relação ao Geazi. Aí ela fala para o marido, está escrito aí: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Aí observa aqui, ó, o verso 10: façamos-lhe um pequeno quarto junto ao muro. Aí vai observando os detalhes agora, que aqui entra, ó. E lhe ponhamos ali quantas camas? Uma cama. Quantas mesas? Uma mesa. Quantas cadeiras? Uma cadeira, um candeeiro. Assim vindo ele a nós, para ali se recolherá. Se você reparou bem, o Eliseu andava com o Geazi. Quando a mulher foi pensar em abençoar, ela só pensou no Eliseu, ela não pensou no Geazi. Ela disse assim, ó: este que passa por nós é um santo homem de Deus. Ela lembrou do Eliseu. Vamos fazer para ele um quarto, vamos colocar nesse quarto quantas camas? Que era só para o Eliseu. Quantas cadeiras? Que era do Eliseu. Vamos colocar um candeeiro, vamos colocar uma cadeira, uma mesa, uma lamparina, vamos arrumar tudo aqui para o Eliseu. Ela não se lembrou do Geazi. Por que o Geazi ficou esquecido pela mulher rica? Eu fiquei assim pensando, meditando nessa palavra, pensando, por que o Geazi, ele foi esquecido? Por que deixaram ele de lado? Por que deixaram o Geazi de lado e não abençoaram o Geazi? Aí você tem coisas que você não entende. Existem algumas coisas que a gente não entende. Só que Deus vê o que o homem não vê. Deus vê o coração e o homem vê do lado de fora. A mulher não pensa no Geazi, ela só pensou em abençoar Eliseu. Aí você pega o capítulo 5, dá uma olhadinha, deixa aí o 2 Reis 4, você vai ver o capítulo 5, versículo de número, deixa eu pegar só o pedacinho que fala aqui, ó, onde que fala que o Naamã queria dar uma oferta para o Eliseu. O Eliseu recusou, ele não quis pegar dinheiro do Naamã. O Naamã, você lembra da história que ele era leproso. O Eliseu deu a ele o caminho: vai lá, desce no Jordão, lava 7 vezes, você vai ser curado. Quando o Naamã é curado, ele sai das águas, volta feliz com tanto de dinheiro e queria dar o dinheiro para Eliseu. O Eliseu disse: eu não quero o seu dinheiro, pode levar embora, não quero. Aí o capítulo 5, 2 Reis 5, verso 15 diz assim, ó: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando-se por diante dele, ele disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço que aceite uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E insistiu com ele para que aceitasse, mas ele se recusou. O que o Naamã queria fazer? O Naamã queria pagar a bênção que ele havia recebido. O Naamã vai com muito dinheiro, chega lá, é curado, aí ele queria pagar pela bênção. O Eliseu entendeu a razão daquela oferta e disse: eu não vou querer a sua oferta, não quero, pode levar ela, do jeito que você trouxe ela, pode levar. O que o Eliseu entendia? Esse homem foi curado, não foi pela minha capacidade ou pela minha bênção, foi pela bênção de Deus, e Deus não está cobrando para curar ninguém. Abrindo aqui para nós aqui, na igreja nós recolhemos os dízimos, recolhemos as ofertas. O dízimo é um mandamento, quem concorda comigo? As ofertas também, é que ajuda a manutenção. É com a oferta da igreja que você consegue, por exemplo, com a sua oferta, com o seu dízimo, você mantém, por exemplo, essa igreja aqui com as portas abertas, a lâmpada acesa. Nós temos lá a programação da televisão, o missionário coloca o programa no ar. São as ofertas e os dízimos que sustentam a casa de Deus. Mas nós não podemos confundir o ato de querer entregar algo a Deus com querer comprar. Não, a bênção é nossa. Eu aprendi que Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. O ato de dizimar ou ofertar é um ato de obediência. E é claro, quando nós semeamos uma oferta, entregamos o nosso dízimo, automaticamente nós estamos criando condições para Deus nos abençoar, porque nós estamos semeando e nós vamos colher. Quem entendeu, diga amém. Mas a intenção aqui, voltando para a mensagem, a intenção do Naamã era meio que pagar por aquilo que ele havia recebido. Não existe maneira de você pagar por algo que você recebe de Deus.
A salvação, a bênção, a cura, não há preço, não há dinheiro que pague. E o Eliseu entendeu, ele quer dar esse dinheiro aí, meio que para pagar o que ele recebeu. Não quero, não vou receber. O Eliseu era de Deus, ele recusa aquela oferta. Só que o Geazi estava de lado. Quem estava de lado? O Geazi, guarda esse nome, Geazi. O Geazi ficou vendo aquele homem cheio de dinheiro e ficou revoltado com aquilo. Ele tinha dentro do coração dele a ganância de querer ter aquilo que não era para ser dele. Ele ficou só de olho. Aí dá uma olhadinha aqui, capítulo 5, versículo 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, segundo Reis 5:20: eis que o meu senhor impediu a esse Ciro Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E correu Geazi para alcançar Naamã. Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, filho dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, um talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: ser servido de tomar 2 talentos. Insistiu com ele, e amarrou 2 talentos de prata com 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e o pôs sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou das suas mãos e guardou na sua casa, e despediu aqueles homens que se foram. Então entrou ele e se pôs diante do seu senhor. E disse Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi a nenhuma e nem a outra parte. Observe uma coisa, irmão, que o Geazi, ele tinha o coração dele torto, o coração dele não era reto. Ele, quando viu que o homem tinha dinheiro, o Naamã tinha dinheiro, e que o pastor dele, o Eliseu, não quis pegar nada, porque o Eliseu entendeu: esse cara está tentando pagar a bênção de Deus que ele recebeu aqui, eu não vou pegar, eu não posso corromper a fé desse homem, eu não vou receber pela motivação que ele quer dar, ele quer pagar por aquilo que ele recebeu, e o que ele recebeu não tem preço, mas está sendo vendido. A bênção que ele recebeu não tinha preço, a cura da lepra não tinha preço. O Eliseu recusa, mas o Geazi disse assim: eu vou pegar alguma coisa dele. Ele vai lá e inventa uma mentira. O coração do Geazi não era reto diante de Deus. Deus vê tudo. E ele viu, e por isso não tocou no coração daquela mulher, a mulher rica, para abençoar o Geazi. A mulher rica não falou: o Geazi também é um santo homem de Deus. Ela disse isso? Não disse. Quando ela foi abençoar alguém, ela lembrou do Geazi? Não lembrou do Geazi. Ela lembrou só do Eliseu. Façamos um quarto, coloquemos uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, só um. Ela não se lembrou do Geazi. Por que ela não se lembrou do Geazi? O Geazi não tinha o coração reto diante de Deus, e ele não estava plantando, e ele agora não iria colher. Na hora da bênção ele não teria direito de colher. Por isso Gálatas capítulo 6, verso 7 até o 9, lá diz: olha, Deus não se deixe escarnecer, tudo que o homem semear, ele vai colher, tudo. Guarda uma coisa no seu coração: alguém tenta te prejudicar hoje, fala mal de você, tenta puxar o seu tapete, coloca aquela pessoa nas mãos de Deus. Deus vai fazer justiça. Eu achei interessante, eu estava assistindo ontem uma live de uma autoridade, se eu não me engano, não sei se ele é mineiro, eu acho que ele é mineiro, exatamente, ele é daqui de Minas, esse moço. Ele é um deputado federal. E um tempo desse atrás, levantaram lá uma calúnia contra ele e tentaram puxar o tapete dele, porque ele é assim, uma pessoa que ele gosta de se expressar bastante, ele fala assim agressivamente, isso é o jeito dele, cada um tem um jeito de falar. E ele falou que em determinado local tinha umas pessoas desonestas, mas ele não chegou a citar nome, mas disse: olha, em determinado local existem pessoas desonestas. Não foi com essa palavra que ele disse, né? Foi uma palavra assim, um pouquinho mais pesada, mas ele falou que naquele lugar tinha pessoas desonestas, onde ele estava.
Uma das pessoas que estava lá não gostou e levantou um processo contra ele, quase cassaram o mandato dele. E a pessoa disse: isso é um absurdo, ele está falando que nós somos desonestos, ele não pode falar isso. E tentaram cassar o mandato dele. Foi uma luta tremenda, mas aí ele conseguiu absolvição naquele processo. Não cassaram o mandato dele, ele conseguiu provar por A mais B que ele estava certo. Aí ontem, coisa curiosa, ele estava falando assim: olha, a pessoa que tentou cassar o meu mandato, ela está sendo processada agora pela justiça, pelo crime tal, porque o que eu havia dito que ela era, ela realmente é, e a justiça agora está processando essa pessoa, e essa pessoa vai perder o mandato. Eu não sei se seria presa ou se já estava sendo presa a pessoa. Parece que ia levar alguns anos aí de condenação, em regime fechado. O que é regime fechado? Atrás das grades. Quer dizer, tentaram prejudicar aquela pessoa, mas Deus fez o quê? Justiça. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Quem tenta puxar o tapete de alguém hoje, amanhã alguém vai puxar o tapete. Aquela pessoa que te deu um nó, comprou de você e não te pagou, abençoa aquela pessoa. Sabe por quê? Porque alguém vai comprar dela também, não vai pagar. É assim que funciona. Tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Tudo que nós semeamos. A mulher estava semeando coisas boas no ministério de Eliseu. Deus iria abençoar aquela mulher grandemente. Agora você vê o obreiro do Eliseu, estava plantando coisas ruins, iria colher coisas ruins. Vamos terminar esse pedacinho aqui, ó. Capítulo 5, capítulo 5, verso 25. Então entrou ele e se pôs diante do seu senhor e disse-lhe: Eliseu, de onde vens? Disse Eliseu: de onde vens, Geazi? Ele disse: teu servo não foi a nenhuma e nem a outra parte. Verso 26. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata e para tomares ourivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso e branco como a neve. Olha, irmão, o ministério do Geazi acabou. Não teve o ministério de Geazi. O ministério de Geazi acabou. Por que o ministério de Geazi acabou? Guarda esse nome, Geazi. Por que o ministério dele acabou? O coração dele não era reto para com Deus. Ele só estava plantando coisa errada, e agora ele estava colhendo na vida dele maldição. O nosso futuro pode ser lindo, fantástico, maravilhoso. Diga glória a Deus. Sabe o que você faz? Planta coisas boas. Se alguém fala mal de você, fale bem daquela pessoa. Se alguém te prejudica, abençoe. Se alguém não quer o seu bem, queira o bem daquela pessoa. Se ela deseja para você doença e enfermidade, deseja para ela saúde. Se ela deseja o mal para você, deseja o bem. Plante coisas boas, porque daqui a pouco você vai colher coisas boas. O Geazi deveria ter um futuro lindo, mas ele só plantou problema e ele colheu problema. Ele estava colhendo aquilo que ele havia plantado, sofrimento. Vamos voltar lá para o Gálatas, onde foi o início da nossa mensagem. Gálatas, capítulo 6. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Aí vem Gálatas 6. Versículo de número 9 em diante, para terminar aqui. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem. O que é que nós temos que fazer, irmãos? Não nos canse, faça o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque, o que está escrito aí? A seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Leia mais uma vez, por favor. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então,
enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, ou domésticos da fé. Não se canse, minha irmã, de fazer o bem. Não se canse. Por quê? Porque você planta e você vai colher. A mulher sunamita, que dava lá bolo para o profeta, pão, que mandou construir um quarto para ele, que mandou colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira. Um dia o profeta ficou tão assim feliz com ela, disse: Senhor Geazi, descobre o que é que essa mulher quer, o que ela precisa. Aí ele manda chamar ela: senhora, a senhora trata a gente tão bem, com tanta dedicação, cuidado, carinho, o que a gente pode fazer para poder retribuir isso para a senhora? Ela disse assim: não estou pedindo nada, eu habito no meio do meu povo. Se a senhora quiser, eu falo com o chefe do exército, com o rei, eu tenho acesso ao rei. Ela disse assim: eu habito no meio do meu povo. Ela ajudava o profeta, dava, semeava, mas sem intenção alguma. E isso é que mexe com Deus. Quem está entendendo? Não é o interesse, é quando você faz sem interesse. Nasce de você: eu faço isso porque eu gosto. Por que você está fazendo caridade, juntando cesta básica e dando para o necessitado? Para aparecer? Não, eu faço porque isso está em mim, eu gosto, eu me sinto feliz. Eu vou dar um segredo para vocês que estão aqui, para os irmãos que estão nos assistindo agora pela internet. Existem pessoas que elas sentem uma espécie de depressão, de tristeza. Vou dar para você o segredo da alegria: comece a ajudar aos outros, sem intenção de receber nada em troca. Quando você dá, você recebe. Quando você planta, você colhe. Nós não fomos feitos para só receber, nós fomos feitos para receber e para entregar. Se você reparar, nós temos duas mãos: com uma nós recebemos e com a outra nós damos. Diga amém. Deus dá para você compartilhar. Tem pessoa que prospera, ela não entende: eu prospero porque eu sou lindo, é para comprar agora um carro de 1 milhão. Irmão, se você tem o dinheiro para comprar o carro que custa 1 milhão, por que não comprar um carro que custa 100 mil e pegar os 900 mil que sobrou? Um carro de 100 mil, um bom carro, não é não? Muito bom. O meu é 1/10 dos 100 mil. O meu, no momento, custa 10 mil reais. Isso aí, se eu conseguir um preço bom aí, custa 10 mil. Quer dizer, um carro de 1 milhão dá para comprar muito carro meu. Dá ou não dá? E o meu me leva e me traz. Um carro de 100 mil é muito melhor do que o meu. Mas tem gente que anda com um carro de 1 milhão. Para que andar com um carro de 1 milhão? Não precisa não, muito caro. Imagina o imposto de um carro desse: 1 milhão o carro. 5% do 1 milhão é muito dinheiro. Pagar esse imposto, manutenção, meu Deus do céu. Pega 1 milhão, compra um carro de 100 mil, e os 900 mil que sobrou, compra de cesta básica, constrói casa para quem está morando debaixo da ponte. A pessoa vai ser muito mais feliz, ela vai se sentir realizada: eu ajudei uma família a sair debaixo da ponte, eu ajudei o fulano de tal a ter uma profissão, o fulano de tal a mudar de vida. Quem está entendendo? A pessoa, ela vai se realizar. Quando você ajuda alguém, isso vem de Deus. A natureza de Deus em nós é ajudar o próximo, é a natureza de Deus. Quando você faz aquilo que é a vontade de Deus, Deus recompensa você, Ele alegra o seu coração. Eu me sinto tão triste, tão vazio. Tu começa a ajudar os outros, vai para a praça, senta lá do lado de uma pessoa que está triste: bom dia, tudo bem? Queria falar que Deus ama você. Olha, tem esse panfleto aqui, está escrito aqui: Jesus te ama, Ele quer mudar a sua história. Leia na sua casa, procure um meio, não sei. Faça algo que pode ajudar alguém. Uma vez no mês, compra uma cesta básica, procura alguém que precisa. Sorria para quem está triste. Semeie alguma coisa boa, porque daqui a pouco você vai colher. Está escrito aqui: não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Muitos se cansam, eles dizem: eu faço tanta coisa boa e eu não sou recompensado. Ao seu tempo ceifaremos. Nenhuma semente que você planta deixa de colher. Para terminar aqui, tem a história do pai. Ele mandou o filho dele, falou: filho, tem esse saco aqui de semente de feijão? O campo aqui está sem feijão e você vai plantar feijão, tá? E o menino queria jogar bola. Aí o menino ficou: puxa vida, meu pai mandou plantar feijão, eu queria jogar bola. O menino lá tudo esperando: vem Juninho, vamos jogar bola. Aí ele disse assim: já sei, eu vou ser obediente ao meu pai, mas do meu jeito. Ele pegou um saco de feijão, o campo estava lá vazio, esperando a semeadura. Ele pegou o saco de feijão, fez um buraco, jogou tudo dentro, tapou com terra e foi jogar bola. No outro dia cedo, o pai perguntou: meu filho, fez o que eu te mandei? Plantou o feijão na terra? Pai, plantei.
todos. Não sobrou? 15 dias, começou a subir uma toceira de feijão num lugar só. Realmente, irmão, ele foi obediente, ele plantou feijão, mas tudo no lugar, cresceu um negócio assim, ó, uma toceira num canto só. Eu acho que depois esse garoto teve problema com o pai. Teve ou não teve? E a fazenda faltou feijão. Planta direito que a coisa vem boa. O pai não vai ficar triste com você. Faça a vontade de Deus. De repente a sua vontade é nem fazer o que você ia fazer para ajudar aquela pessoa, mas faça. Não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai ceifar. Sabe quem vai te dar a colheita? Deus. A mulher sunamita recebeu a colheita. O profeta chegou para ela e disse: senhora, só tem tratado a gente tão bem, deixa eu dar uma benção para a senhora. Aí esse tempo de vida a senhora vai abraçar um filho. Ela disse: que isso, profeta, não brinca comigo, fala essas coisas. Passou o tempo de vida, 9 meses, e aí a mulher estava segurando um bebê. O sonho dela se realizou. Deus, ele quer realizar o seu sonho, trazer a você vitória, abençoar a sua vida. Plante, abençoe, seja bênção para os outros, porque tudo aquilo que você dá, você vai colher. Amém? Deus abençoe e que Deus fale mais ao seu coração. Vamos ficar de pé, que nós vamos fazer uma oração. Levante as suas mãos assim comigo e diga: Senhor Jesus, eu te apresento as minhas mãos, e eu te peço, Pai, coloca nesta mão a tua unção e o teu poder. Põe essa mão no seu coração. Se você tiver com qualquer problema, põe no lugar da enfermidade. Pai, ouvimos a tua palavra, e eu creio que o Senhor está trazendo uma grande bênção sobre nós. Eu te peço o poder de Deus, unção de Deus, venha tocando em cada vida agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Pai, alcança os amigos também que estão acompanhando agora a transmissão pela internet, e aos amigos que estão acompanhando também através da rádio. Em nome de Jesus eu te peço uma bênção. Toca nessas vidas para curar, libertar, restaurar. Eu levanto a minha voz e digo: ô demônio, pega o que é seu e bata em retirada. Espírito de doença, enfermidade, perturbação, ô câncer, eu te amaldiçoo. Ô doença, eu te amaldiçoo agora. Ô perturbação na alma, na mente e no coração, demônio da depressão, da opressão, da angústia, vai embora. No poder do nome de Jesus, na autoridade que é neste nome, eu repreendo toda ação do inferno e eu exijo: todo espírito maligno bata em retirada. Demônio da opressão, da depressão, da angústia, demônio do suicídio, demônio da tristeza profunda, sai dessa vida agora. Demônio do desemprego, demônio que fechou os caminhos para essa mulher, para este homem, eu te exijo, Satanás, pega o seu mal, bata em retirada e vai embora, em o nome do Senhor Jesus. Oh, agradeça a Deus pela sua bênção, minha irmã, Ele é contigo. Agradeça a Deus pela sua bênção, meu irmão, Ele é contigo em nome de Jesus. A bênção é sua, a vitória é sua em nome de Jesus. Oh, louve a Ele. Obrigado.